fazer a leitura da Palavra de Deus na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Vamos ler até o versículo 22. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 22. A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim como um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, também todos serão vivificados em Cristo. Até o versículo 22. Vamos ter uma breve palavra de oração. Vou pedir ao nosso irmão Lucas que faça essa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe o pregador desta noite, que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, Senhor. Perdoe do nosso pecado, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, tivemos hoje uma manhã muito abençoada, quando foi falado sobre a ressurreição de Cristo, e também o faremos nessa noite, uma vez que esse tema ele é importante, não só no sentido escatológico, da nossa ressurreição, da ressurreição de Cristo, mas também da ressurreição de familiares, de pessoas queridas que partiram, e que nós nutrimos no nosso coração o desejo desse reencontro, que será possível através da ressurreição dos mortos. Quando chega a primavera, a natureza, ela renasce,
E é um espetáculo. Esse mundo, apesar da desordem do homem, esse mundo que é chamado pelos teólogos o teatro da glória de Deus. Porque nesse mundo esplende a glória do Senhor, a obra da criação. E o salmista, ele iniciando com essa admiração, dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E falando da obra da criação, ele também aponta para o homem, dizendo: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. E de glória e de honra o coroaste. Meus irmãos, se a natureza, ela ressurge na primavera, porque o homem, a obra-prima da criação, haveria de desaparecer. Mas nós estamos certos de que há ressurreição de mortos. Cristo, a primícia daqueles que morreram e ressuscitou, ele ressuscitou para não mais morrer. E às vezes uma pessoa humilde fala: mas será que isso é uma verdade, é uma lenda piedosa? O que nós podemos dizer sobre a ressurreição como um fato histórico? Como podemos refutar algumas teorias que negam a ressurreição de Cristo? E qual o significado de Cristo, da ressurreição de Cristo para todos nós? Esse é um tema de vital importância, e com a ressurreição inicia-se o processo de glorificação de Cristo. Ele que foi humilhado, agora na sua ressurreição, então começa a sua exaltação. E o apóstolo São Paulo, ele fala do Evangelho como alguma coisa recebida, não alguma coisa inventada. Às vezes eu fico impressionado com algumas pessoas, ficam tão seduzidas por alguns líderes, alguns pregadores, que dá a impressão que aqueles homens inventaram alguma coisa nova. Não, o Evangelho, ele já é estabelecido. Paulo diz que ele entregou o que havia recebido. Ele disse: o Evangelho o qual recebestes. E ele disse: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Ele não estava propondo alguma coisa nova, mas alguma coisa que ele havia experimentado. E disse que esse Evangelho no qual você e ainda perseverar, esse Evangelho deve produzir uma estabilidade. É chocante como muitas pessoas ditas evangélicas, elas às vezes oscilam, quando na verdade o Evangelho deve produzir uma firmeza, deve firmar os nossos passos. Ele disse: o que eu recebi, esse Evangelho que eu estou comunicando a vocês, vocês devem agora permanecerem nele e devem nele estarem estabilizados. Paulo tinha esse cuidado de não acrescentar alguma inovação. Com referência à Santa Ceia também ele disse: porque eu vos entreguei o que também recebi do Senhor. E ele fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Fala das aparições, diz que apareceu primeiramente a Cefas, apareceu a Cefas, que é o nome aramaico para Pedro, Simão Pedro. Talvez muitas pessoas não quisessem saber de Pedro, porque olha, irmãos, o que Pedro fez, dizendo que não conhecia Cristo. Entretanto, quando Jesus ressuscita, ele diz: ide e dizei aos demais, e teve um cuidado, uma referência especial, e dizei a Pedro. Então, dentre as aparições, ele apareceu a Pedro. Aqui diz também que ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria sobrevive até agora. E alguns já dormiam, mas depois foi visto por Tiago. Esse Tiago a que ele se refere, naturalmente, era o irmão do Senhor. E nós sabemos que os irmãos de Cristo, os familiares, eles não acreditavam em Cristo. É possível que a partir da sua ressurreição, e aqui menciona-se Tiago,
Porque nós vemos lá no Evangelho de Marcos que a família dele, os parentes, foram buscar a Cristo pensando que ele estivesse fora de si. Mas aqui ele apareceu a Cefas, que o havia negado, e apareceu a Tiago, seu irmão, para mostrar que Cristo, ele realmente tem uma preocupação com cada um de nós, com cada pessoa, mesmo que sejamos às vezes tão frágeis. E disse: por fim foi visto também por mim. Agora ele vem para uma questão muito mais particular dele. Eu vi a Cristo. Só que ele diz: eu, o menor dos apóstolos. Aqui nós vemos a humildade do apóstolo São Paulo. Eu vi a Cristo, apesar de ser o menor deles. Porque ele sempre carregou consigo o fato, a culpa de ter sido um perseguidor da igreja. Porque eu disse: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Paulo foi o homem que entendeu plenamente a graça de Deus, o favor imerecido. Naturalmente, o nome de apóstolo é um título muito pesado, usado hoje erroneamente, eu creio que até como uma afronta, porque tecnicamente são apenas 12 apóstolos. Mas ele disse: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, eu persegui a igreja, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Apesar da sua humildade, Paulo era uma humildade também que não era hipócrita, ele disse. Mas essa graça não foi concedida em vão, porque eu trabalhei muito mais do que todos eles. Ele era o menor, mas ele não negou o fato, dizendo: apesar de eu ter sido menor, ele tinha essa consciência, que ele ultrapassou a todos em matéria de trabalho e dedicação. Mas ele vai concluir dizendo: portanto, sejam eles, seja eu, sejam eles. Às vezes, em algumas pessoas, existem algumas coisas que não colaboram para a união, a unidade, porque chama atenção muito para si. Paulo está dizendo: eu não sou digno, mas a graça, eu trabalhei muito mais do que todos, entretanto, não importa se sou eu ou se são eles. Assim nós pregamos e assim vocês creram. O importante é essa crença. Isso que torna realmente uma pessoa importante quando reconhece também o labor de todos. Diz: e se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? A igreja de Corinto tinha muitos erros, muitos equívocos. Eles não estavam negando o fato que Cristo ressuscitou, mas eles não estavam acreditando que houvesse ressurreição de mortos. E ele coloca aqui algumas condicionais: se não há ressurreição de mortos, então nem Cristo ressuscitou. E se Cristo também não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Tudo isso que nós fazemos se perderia. A nossa crença, a nossa esperança e o labor da pregação. Ele diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Mas ele diz também que se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis os vossos pecados, e os que dormiram em Cristo pereceram. Imagine, meus irmãos, se Cristo não houvesse ressuscitado. Nós ainda estávamos sob a culpa do pecado, porque ele não houvera ressuscitado. E muito mais, aqueles nossos queridos que partiram, teriam todos perecido. Mas ele disse: mas de fato, agora ele conclui, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como em Adão todos morrem, também todos serão vivificados em Cristo. Esse é o texto, ou pelo menos parte do capítulo 15, que nós lemos. E uma das regras de interpretação da Escritura é a seguinte: que as epístolas, elas explicam os fatos. O Evangelho, por exemplo, afirma: Cristo ressuscitou. E as epístolas vão dizer o que significa essa ressurreição de Cristo. Qual o significado?
Assim como o Antigo Testamento tem que ser visto à luz do Novo Testamento, porque é uma revelação progressiva e gradual, também os evangelhos devem ser elucidados a partir da epístola. E nesse capítulo, o apóstolo Paulo está mostrando o real significado para nós, para aquela igreja, da ressurreição de Cristo. Meus irmãos, essa é uma certeza da ressurreição de Cristo. É mais fácil negar a ressurreição e custa mais buscar argumentos, explicações, do que aceitar esse milagre da ressurreição de Cristo. A ressurreição foi o fundamento da fé dos primeiros apóstolos. Nós vemos que isso tomou conta do coração, da mente daqueles primeiros homens que foram escolhidos, e nenhum deles pregava sem que mencionasse esse fato, a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, todos os seus milagres seriam atribuídos a uma fraude, ao encantamento, aquelas lições, aqueles ensinamentos, seria tudo uma coisa muito bonita, mas que teria ficado lá no passado. E também nós não saberíamos a identidade daquele que passou pelo mundo fazendo bem. Ficou comprovado com a sua ressurreição que ele é aprovado por Deus, que ele é o varão perfeito, que ele é nada menos senão o Filho de Deus. E tal foi o tema da pregação dos apóstolos, que lemos em vários incidentes de Atos, assim, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Era uma pregação poderosa. Eles tinham convicção, e eles precisavam dizer a todos que Jesus havia ressuscitado. Mas havia muita oposição, mas mesmo essa oposição não fez com que eles deixassem de anunciar. Diz assim: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Não obstante as ameaças, eles permaneceram firmes, pregando a ressurreição de Jesus Cristo. Também, além de ter sido o tema principal, foi um tema que nas discussões teológicas não houve contestação. Apenas se discutia sobre a origem do Filho de Deus, se era procriação, se ele era consubstancial com o Pai, mas ninguém ousou dizer que Cristo não havia ressuscitado. Esse é um dos fatos documentados, a ressurreição de Jesus Cristo. E também, uma coisa importante, é que desde o primeiro século, começaram os cristãos a se reunirem no domingo, chamado Dia do Senhor. Isso é uma prova histórica, tal a valoração, e como eles marcaram esses dias. Às vezes as pessoas marcam certos dias, hoje estamos comemorando tal dia, e agora vamos ter um dia histórico, dia de Tiradentes, mas cada domingo, eles se lembravam e eles se reuniam, eles partiam o pão, e eles pregavam, eles cantavam, eles oravam, e eles queriam estar juntos, e com essa certeza da ressurreição de Cristo. Meus irmãos, quando nós não temos oportunidade de termos um dia tão marcante como a ressurreição do Senhor, há um enfraquecimento na vida familiar, na vida da igreja e também da sociedade. Haja visto, meus irmãos, a situação que nós estamos no nosso país. Tudo é feito no dia do Senhor, não só aqueles atos do governo, como concursos, comemorações e tantas coisas, mas mesmo na vida das famílias, muitas das vezes as pessoas desprezam o Senhor do dia. E foi um fato marcante que se depreende das Escrituras, e que deve ser usado como um degrau na nossa santificação, de que um dia nós o tenhamos, não que não adoremos a Deus todos os dias, que o culto é dia a dia, momento a momento, mas que tenhamos um dia
que nós possamos estar mais livres para nos encontrarmos como aqueles cristãos primitivos, como fizeram os puritanos, dos quais nós presbiterianos somos herdeiros dessa herança abençoada. Mas hoje nós estamos vendo que vai se deteriorando a secularização. E muitas pessoas hoje, a tal ponto que mesmo no domingo, que é o dia do Senhor, eu disse que não tem nada de errado. Hoje tem crentes que são muito problemáticos, eles são infelizes, criam dificuldade. Não pode ter uma árvore de Natal, não pode ter um chocolate, tal dia não pode comer carne, são cheios de tantas coisas, não compreenderam o Evangelho ainda. Mas, independente dessas coisas, nós temos que ter um dia para nos alegrarmos, porque Jesus Cristo ressuscitou. E não é um dia fúnebre, é um dia realmente de graça, é um dia abençoado, e Jesus apareceu nesse dia também, a muitos, a Pedro, como dissemos, Cefas, a Tiago, a mais de 500 irmãos, aos 12. Sempre houve pessoas e teorias que tentaram refutar a ressurreição de Cristo. Uma delas diz que foi uma alucinação, mas eles não esperavam a ressurreição, eles não estavam preparados para isso. Aliás, eles eram duvidosos, eles não estavam aguardando, eles mesmos foram tomados de surpresa. Eles não se referem também à ressurreição como um fato fugaz, mas nós encontramos detalhes. Em 10 ocasiões diferentes, Jesus aparece aos discípulos. E uma delas, como dissemos, com mais de 500 testemunhas. Os sacerdotes não puderam apresentar o corpo de Cristo, porque seria um argumento cabal. Você fala, não, ele não ressuscitou, aqui está o corpo de Cristo. Mas eles não conseguiram apresentar o corpo de Cristo, e apelaram então o quê? Para açoites, para perseguição, e disseram, vocês não vão anunciar mais. Mas eles mesmos não tinham como se contrapor, e os apóstolos, pelo contrário, testemunhas oculares, inclusive era uma das credenciais dos apóstolos. Eles terem acompanhado o ministério de Cristo desde a Galileia até o dia da sua ressurreição, exceto o apóstolo Paulo, mas Paulo foi testemunha ocular também de Cristo, ele teve um encontro com Cristo. Uma outra teoria é que roubaram o corpo de Cristo. Não, eles estão dizendo isso, e eles fizeram aí de uma forma ardilosa, eles roubaram o corpo de Cristo. Meus irmãos, aqueles cristãos frágeis não teriam condições de enfrentar a guarda romana que protegia o sepulcro. Ademais, uma religião baseada na falsidade não prosperaria. Não acredito que aqueles homens, eles teriam coragem de viver uma mentira, mas eles enfrentaram inclusive a morte. Todos foram martirizados, eles não se calaram, eles estavam convictos. Então, é fácil uma pessoa às vezes morrer pensando, por uma mentira, pensando ser verdade. Mas ninguém é tão insensato ao ponto de dar a vida por uma mentira conhecida. Se eles tivessem produzido uma fraude, mas eles eram homens da verdade, eles eram testemunhas oculares, eles não tinham nenhuma dúvida. Muito bem, dito isso, qual o significado da ressurreição então para nós? Por que nós estamos comemorando? Porque é um dia festivo, toda a cristandade participa, mas e nós, por que estamos aqui? Meus irmãos, porque, entre várias coisas, demonstrou Jesus ser mais que um profeta, não só um profeta. Diz, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Aqui ele já tinha subido aos céus, e agora o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, estava sendo enviado. E diz que ele foi exaltado à destra de Deus. Ele tem um nome que está acima de todo nome.
Haja visto que no Novo Testamento não aparece o nome de Jeová, o nome é Jesus. É em nome dele que se expulsa demônios, é em nome dele que se perdoa pecados, é em nome dele que se cura os enfermos. Tudo realmente, tudo que pedirdes em meu nome, tudo, o nome que nós temos é o nome de Jesus. Por quê? Porque ele é humilhado e agora então ele é exaltado. E na sua ressurreição, a partir da sua ressurreição, ele então agora, ele está à destra de Deus Pai. Também porque ele mostrou que as suas promessas, elas podem ser cumpridas. Se ele não tivesse ressuscitado, tudo aquilo que ele prometeu não teria sentido. Ele disse uma vez: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que coisa maravilhosa. O juízo na vida do cristão não é um juízo para condenação. É uma sentença declaratória. É uma sentença declaratória de absolvição. Nós vamos dizer, ele vai dizer assim: eu sou um pecador. Mas eu tenho um grande Salvador. E ele falou: vocês não vão entrar em juízo, vocês passam da morte para a vida. Mas se ele mesmo não houvesse ressuscitado, isso não teria sentido. E assim outras promessas, quando ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu gosto muito desse texto e tenho falado muito em ofícios de consolação de crentes, de pessoas professas, batizadas, dedicadas, e mostrando realmente que é uma promessa maravilhosa para aqueles que são seus. Mas se ele mesmo não houvesse ressuscitado, não teria sentido ele dizer, que na casa de meu pai há muitas moradas. Então isso enche o nosso coração. Também encontramos várias outras promessas, a Bíblia está repleta. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Que coisa maravilhosa a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito, e Jesus falando: Pai, eu gostaria que eles estivessem comigo, aqueles que me deste, para que eles vejam a glória que me conferiste, isso antes da fundação do mundo. Então tudo isso não teria nenhum sentido para a alma do crente, se Jesus não houvesse ressuscitado. Outra coisa também, meus irmãos, é que há muitas consequências dessa ressurreição de Cristo. Nós vemos o apóstolo Paulo, que ele fala muito sobre a ressurreição. Ele disse: para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, conhecer o poder da sua ressurreição. Esse é um fato, que aquele poder que operou na ressurreição de Cristo, ele pode operar também e opera nas nossas vidas, Ele iluminou o vale escuro da morte. Muitas pessoas ficam assustadas com a morte, porque de fato, cada vez que nós presenciamos abrimos uma cova, ou acontece alguma coisa na nossa comunidade, na nossa família, ou de um conhecido, nós ficamos realmente: o que vamos dizer? Esse momento é que nós vamos pensar mais que nunca na ressurreição de Cristo, porque Paulo está dizendo que se Cristo não ressuscitou, também não há esperança para a nossa ressurreição, mas se Ele ressuscitou, então nós podemos ter certeza de que nós também não haveremos de permanecer no túmulo. Porque a morte, meus irmãos, rodeia todos nós, crentes e não crentes. Nós somos náufragos. Não há segurança depois de uma certa idade de que nós vamos manter a nossa saúde, muito embora nós estamos vendo hoje tantas coisas. Esse dia visto uma notícia, falei: nossa, vamos ler isso. Depois fui tomar uma informação, uma vacina contra a diabetes,
tantas coisas que se falam sobre tantas doenças, mas o fato é que nós somos náufragos e depois de uma certa idade não há uma segurança e nós temos então que olhar para um farol nesse túnel escuro, que é na verdade Jesus Cristo que venceu a morte. Como o salmista disse, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ali não havia uma palavra para a eternidade, né? Mas ele está dizendo, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, Jesus Cristo veio para vencer esse último inimigo. E é por isso que nós temos que nos regozijar nesse dia. O Evangelho não termina na crucificação. Logo após a crucificação, logo vem depois a ressurreição. E essa ressurreição, ela prova muitas coisas, como dissemos de manhã. Que o ódio, ele não é mais forte que o amor. Jesus Cristo passou por esse mundo para fazer o bem, amando. Que a mentira não vai prevalecer. Quanta mentira nós temos visto em toda essa situação que estamos atravessando. Que a verdade, ela é realmente mais poderosa então que a mentira. Mas acima de tudo, que a vida é mais forte que a morte. A vida é mais forte do que a morte. Então, a própria morte, ela perde o seu terror para o crente. É claro que nesse dia há choro, porque todo sofrimento, o choro é egoísta, né? Às vezes não estamos chorando por aquele que partiu, nós estamos chorando por nós, porque não vamos ter mais aquela pessoa, porque vai ser muito dolorido, né? Mas aquela pessoa que partiu com Cristo, ela tem a certeza de que haverá de ressurgir com Cristo. Haverá de ressurgir com Cristo. Então haverá união da alma que está com Cristo nos céus, voltará com Cristo no dia da sua vinda, e o corpo ressuscitará um corpo glorificado, e haverá então a possibilidade de vivermos um novo céu, uma certeza de vivermos no novo céu e na nova terra. A morte fere o crente assim como uma doença que pega uma pessoa que foi vacinada. A pessoa pensa às vezes que foi vacinada, ela está imune a pegar a doença, só que não vai ser de uma forma que vai complicar, que não vai ser uma coisa mortal, não é? Então os crentes possuem vida em si mesmo, não em vida em si mesmo, mas naquele que morreu por eles. E essa ressurreição, ela tem que ter um impacto na nossa vida, no cotidiano, no nosso dia a dia, como foi pregado hoje de manhã. Diz assim, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, essa é a chamada primeira ressurreição. Quando nós estávamos sem Cristo, nós estávamos mortos. Nós não tínhamos vida nenhuma. Mas agora, se fosse ressuscitado, se passou por essa primeira ressurreição, a segunda morte não terá poder sobre essa pessoa. E diz, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, se nós ressuscitamos com Cristo, nós não podemos mais ficar buscando as coisas aqui da terra que atrapalham a nossa vida. Mas nós temos que buscar as coisas lá do alto, a nossa mente, o nosso coração, os nossos ideais. Por quê? Porque a nossa vida aqui, ela é uma vida muito passageira. E é uma pena, meus irmãos, eu já falei que não acho nada de errado com chocolate, com árvore de Natal, mas é uma pena que a pessoa que não é crente, ele se iluda tanto com muitas coisas assim. Um almoço nesse dia, que tem que ser um almoço excepcional, mas ele não pensa realmente sobre o seu Senhor, que viveu, que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou, que está à direita de Deus Pai, e que voltará para buscar aqueles que são seus. Essa experiência com Cristo é uma experiência real, desde agora, buscai as coisas que são lá do alto. E o apóstolo Paulo disse uma coisa que vem quase que concluir isso dizendo assim, não sou mais eu quem vive, não sou eu que estou vivendo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o desafio
de nós buscarmos uma excelência da vida espiritual. Sabendo que, como Paulo disse, eu era menor, mas a graça de Deus, humildade, é a graça de Deus. Mas só que essa graça não foi em vão, porque eu trabalhei mais que todos eles. Então, quem tem essa experiência tem que mostrar também, através da vida, frutos, modificações, e que a sua mente não está agora nas coisas desse mundo, mas está onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. A prioridade, o coração, e foi isso que inundou a alma dos apóstolos, daqueles primeiros cristãos que reuniam diariamente. Embora o domingo eles foi ficando um dia especial. E Paulo diz mais o seguinte: hoje mudou a natureza desse encontro. Ele diz assim: já não sou eu mais quem vive Cristo e vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse viver que agora tenho na carne. Quando Maria Madalena deparou-se com a ressurreição de Cristo, ela quis deter. Ela falou: não me detenha, né? Eu ainda não fui para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Dali para frente, o relacionamento não seria um relacionamento físico, de contato, mas um relacionamento espiritual. Paulo tinha essa certeza porque ele conheceu Jesus na carne, porque se de outra forma não teria sido apóstolo. Mas ele disse: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Agora, não conhecemos Jesus segundo a carne. Ele disse: mas mesmo nós, ele disse, que conhecemos, já não conhecemos desse modo. Porque não é apenas aquele fato histórico. Sem dúvida, nós não temos nenhuma dúvida sobre a ressurreição de Cristo. Mas é também esse conhecimento e essa vida com Cristo, que é possível porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Meus irmãos, é possível a pessoa vir para a igreja, ficar conversando antes do culto, ficar conversando no coral, sair da igreja sem nenhuma consciência de que Cristo está entre nós. E quando Ele esteve entre aqueles homens atemorizados, e paz seja convosco. Não é? Quando nós vamos à casa do Senhor, de maneira muito especial, nós devemos esperar que Cristo nos fale pela sua palavra, que isso tenha um impacto na nossa vida, que mude a nossa vida, que nós assumamos um compromisso. Esses apóstolos estavam tão compromissados com Cristo, que ousaram dar a própria vida, selaram o seu testemunho, como mártires. E nós, meus irmãos, muitas vezes temos olhado para esses fatos, às vezes como se fosse uma coisa do passado. E Paulo diz: não é mais como nós conhecemos segundo a carne. Se foi assim, mas agora Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, meus irmãos, se Cristo viver em nós, como vai ser uma revolução? Já falei aqui de um filme, até acabamos assistindo aqui, em Seus Passos, o que faria Jesus? Se Jesus realmente agisse através de cada um de nós, eu não tenho dúvida nenhuma que nós não seríamos uma igreja morta, que esses bancos não estariam vazios, que nós sairíamos daqui preocupados em falar às pessoas do Cristo ressurreto, não o Cristo que está num crucifixo, que está na imaginação, mas o Cristo vivo, o Cristo que as Escrituras apontam para Ele. E que nessa Páscoa, meus irmãos, que foi um dia alegre, né? Todo aquilo que envolve essa coisa cultural, tradicional, mas nós não podemos sair daqui sem essa certeza de que Jesus ressuscitou, que vai haver ressurreição de mortos, que é um consolo para aqueles que perderam os seus entes queridos, o esposo que perdeu a esposa, depois de tantos anos de convivência, ou a esposa que perdeu o esposo, quem perdeu um filho. Meus irmãos, existe uma mensagem de vida, de esperança,
E nós devemos firmar-nos nisso, que nós cremos na ressurreição do corpo, que nós cremos na vida eterna, e que Jesus é muito mais que um profeta, que as promessas dele são cumpridas, e que ele ressuscitou e está conosco espiritualmente, e voltará corporalmente para nos buscar e inaugurar um novo tempo. Que Deus abençoe.